Fugindo de Deus. Nosso tema para o livro de Jonas, chamado profeta Jonas. Houve o profeta Jonas histórico, mas há este momento da vida dele. Este livro, então, difere dos outros livros proféticos, porque é uma parábola, um momento da vida de Jonas, que traz uma grande lição para nós em toda a sua narrativa. Livro de Jonas, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai passando entre os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Quatro capítulos, um breve livro, uma história interessante deste momento na vida de Jonas. Nós vamos focar hoje no primeiro capítulo, e já vimos outras quartas-feiras. Vamos ler do verso 1 ao verso 17, no capítulo 1. E destacamos nessa leitura aquele verso 3, que diz: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Aí está um verso, e há outras menções dessa fuga no livro, mas aí está o verso que já nos aponta que o livro é sobre uma grande fuga. Jonas fugiu da presença do Senhor, talvez a fuga mais inglória que um ser humano pode tentar. Vamos então à palavra de Deus, no primeiro capítulo do profeta Jonas. E vamos começar com o verso 1. Então vamos abrir nosso coração, colocar nossa mente em alerta, para nesses poucos minutos sermos realmente edificados pela palavra do Senhor. Que assim seja na vida de cada um agora. Jonas, capítulo 1, ouça a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Esta é a palavra do Senhor. Arturo Corona, de 32 anos, decidiu praticar um roubo. Isto foi lá no dia 7 de setembro de 2012, na cidade de San José, Califórnia. E o roubo não foi muito bem. Ele fugiu, mas acabou perseguido e continuou na sua fuga. E num dado momento ele estava estava em cima de um telhado de um prédio, na fuga. E vendo-se perseguido mesmo ali, ele tentou pular de um prédio para o outro, uma vez que o espaço era pequeno, aparentemente pequeno, entre os dois telhados, mas se deu mal no pulo e caiu entre os dois prédios, e havia um espaço de apenas 45 centímetros entre as duas paredes. E o que aconteceu é que Arturo Corona ficou ali entalado, em pé entre duas paredes, e ali ficou até que a polícia chegou e bombeiros para retirá-lo daquela situação. Um fugitivo encurralado. Não é agradável, terrível é o caso deste homem, porque ele fugia devido a um roubo. Às vezes nós fugimos por outras razões, não necessariamente por ter feito algo errado, precisamos fugir de uma situação, mas terrível é, seja qual for a fuga, de repente se ver encurralado e não se consegue continuar na fuga. A fuga não tem sucesso. Jonas é um caso assim, é um fugitivo encurralado, é o que nós vemos aqui neste capítulo. E quantas vezes o discípulo de Jesus Cristo também se torna fugitivo porque Deus pede algo na sua vida, algo que ele entendeu na palavra de Deus que ele deve fazer, e ele não quer fazer, e ele não deixa de ser crente, mas se torna fugitivo num dado aspecto da sua vida, num dado entendimento que ele recebeu daquilo que Deus quer para ele. Alguém nessa noite aqui fugindo? Há algo que Deus tem pedido à sua vida? Algo que Deus tem pedido a você, tem mostrado a você, e você diz não, e começa a fugir, a achar desculpas, a achar formas de sublimar, de não ouvir a voz do Espírito, ou seja lá o que for. Alguém fugindo aqui, ou talvez alguém aqui não é um discípulo de Cristo, ainda não chegou ao ponto de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, entregar a sua vida. Você é um fugitivo, Deus o chama, Deus o convida a responder em Cristo ao seu amor e perdão, e a você entregar a sua vida. Enfim, ser um fugitivo e se achar encurralado é terrível, mas pior ainda é ser um fugitivo nesta fuga em glória, que é fugir de Deus e acabar encurralado, fugitivo encurralado. Sabe, em glória é tola esta fuga, não é nada sábio, porque o escape é totalmente ineficaz. Não há como escapar. Toda ação de fugir de Deus, especialmente para o crente, ou particularmente para o crente, é ineficaz. É uma fuga que mais cedo ou mais tarde vai levar você a ficar encurralado.
Não há como você bolar um plano, ter uma estratégia tão bem feita, tão astuta, ao ponto de você poder escapar de Deus. Todo escape de Deus é ineficaz se Deus nos persegue e nos chama. Jonas era um profeta, era um crente então. Ele mesmo faz a sua profissão de fé aqui, não é? Ele é interrogado pelos marinheiros, uma série de perguntas diretas, e ele responde de uma forma muito sucinta, mas uma resposta que demonstra que ele, além de então ser um crente, tinha conhecimento teológico. Ele era um profeta. Sou hebreu, diz ele, isto é, pertenço ao povo de Deus e não aos povos pagãos. Pertenço a esse povo que Deus levantou e formou, de onde virá a salvação. Jesus Cristo vem dos judeus, não é isto, diz a palavra. Sou hebreu, pertenço ao povo da aliança com Deus, o povo que Deus formou. Sou hebreu, adorador do Senhor. Nossa narrativa fala desses marinheiros pagãos e no meio da tempestade, apavorados, cada um clama ao seu Deus, são politeístas, adoram todo tipo de ídolo, não conhecem o Deus verdadeiro. Mas quando Jonas é interrogado, Jonas diz: eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, e a palavra aí, Senhor, é Yahvé, é o nome de Deus no Velho Testamento para se referir a Ele como o Deus da aliança, o Deus do pacto, que o povo hebreu conhecia no Velho Testamento, o povo que Deus chamou, aliançou com eles, Yahvé, e conosco aliança agora, faz o pacto agora em Jesus Cristo. Cristo na ceia, quando estabelece a ceia, na noite da sua traição, ele toma o cálice e diz: este é o meu sangue da nova aliança, o novo pacto, Deus Yahvé revelado em Jesus Cristo. Bem, diz então ele na sua confissão: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Em toda a mitologia que aqueles marinheiros criam nas suas histórias, segundo os seus deuses, entra aqui Jonas, falando do Deus único. Eles criam na ação do mar, o Deus do mar e a ação no mar, etc. Tinha uma crença até mitológica em relação ao mar, mas Jonas, aqui na fé verdadeira em Deus, desmistifica essas coisas e diz: ele é o Senhor, eu sou adorador do Senhor, o único Deus verdadeiro, pactuado conosco, e mais, é o Deus dos céus, é um Deus que transcende isso aqui tudo, ele não é parte disso aqui, porque ele é criador disso aqui tudo. Enfim, aí está Jonas, com todo esse conhecimento. Jonas conhece o seu Deus. É um homem em fuga, Jonas, mas é um homem que conhece o seu Deus. Ele não abandonou necessariamente a fé. Ele tem uma dificuldade com Deus em um aspecto. Deus o enviou a pregar aos ninivitas. E Nínive era chamada capital ali dos assírios, grande império daqueles dias na região. E um povo conquistador e cruel quando conquistava. E Deus diz a Jonas: vai pregar a eles que o pecado, a maldade deles atingiu o limite e chegou a mim. E Jonas não vai, não quer ir. Aí ele foge, tenta fugir para Tarsis, vai para uma direção totalmente oposta. Deveria ir para o leste, toma um barco para o oeste. Jonas quer fugir de Deus, porque ele vai dizer mais tarde no livro, ele teme que quando ele leve esta mensagem aos ninivitas de julgamento, os ninivitas talvez venham ouvir e se arrepender e se quebrantar, e Deus os perdoará. E Jonas diz no seu coração: perdão para esse pessoal jamais. Se eu não quero parte nenhuma nisto. E ele foge então. Então está aí Jonas falando desse Deus único, lá no convés do navio, no meio da tempestade. Jonas conhecia muito bem então o quê? Jonas conhecia a soberania de Deus. Jonas sabia que de Deus não se escapa, que o controle do Senhor é absoluto. Jonas, então, é este que vai tentar uma fuga ineficaz, impossível. E quantas vezes o crente em Cristo Jesus também tenta esse voo que não irá muito longe. E é interessante o contraste.
Os marinheiros não conheciam esse Deus, vão conhecer pela primeira vez agora na boca de Jonas, talvez. E eles acabam respondendo à fé em Yahvé. E os marinheiros que não conheciam ou que desconheciam a soberania de Deus, esses marinheiros são os que se submetem a Deus. E Jonas, que conhecia a soberania de Deus, é esse que não está submetido a Deus, está fugindo. Que situação triste. O crente na fuga impossível. O texto diz que os marinheiros, ao verem isso, ver o mar se acalmar, eles ouviram o testemunho de Jonas sobre Yahvé, o Senhor, e aí eles, ao verem isso, adoraram ao Senhor. E aí agora, Senhor Yahvé, não mais os seus deuses, a palavra aqui é específica. Yahvé, adoraram o Deus único, verdadeiro, esse que Jonas falou, que é o Deus dos céus, que é o Deus que criou o mar, que está aqui agitado. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do mar, e da terra também, de tudo. Que tremenda diferença. Mas aí nós vemos que Jonas vai mais longe na sua fuga, nessa fuga ineficaz, impossível, não é mesmo? Ele diz para os marinheiros: me joguem no mar e o problema será resolvido. Que palavra complicada. Como pode um crente, um profeta chegar a esse ponto? Jonas prefere a morte a caminhar alinhado com Deus. Jonas prefere a morte a caminhar com Deus. Ele poderia, no convés daquele navio, cair de joelhos e dizer: Deus, Senhor, eu me arrependo da minha atitude. E tudo mudaria ali. Aquela tempestade mudaria. Não, não, não. Essa não é opção para Jonas. Coração duro, resistente, acha que pode fugir de Deus. Então, me jogue ao mar, eu vou morrer, e aí não preciso ir a Nínive. Jonas decide terminar consigo mesmo. Jonas decide dar um fim à sua vida. Porém, se Jonas pensou isso, Deus não. Deus tem um outro pensamento, uma outra proposta, uma outra vontade. Jonas prefere a morte a caminhar com Deus. Jonas quer ou intenta terminar com a sua vida. Mas Deus não quer terminar a vida de Jonas. Jonas, fuga em glória. Jonas, um fugitivo, é encurralado. Deus tem um peixe. A palavra no texto das Escrituras é muito genérica. E alguns perguntam se é baleia ou não é. É genérica, nós não sabemos o que seria exatamente, mas é uma criatura marinha, criatura do mar. E Deus tem este peixe. Joga no mar, é o fim de tudo. Deus não vence, eu não vou para Nínive, vocês vão ter a tempestade acalmada e eu tenho meu problema resolvido. Que tolice. Não tem, Deus tem um peixe. Jonas vai cair na água, mas Deus tem um peixe. É um escape ineficaz, tentar fugir de Deus. Na verdade, estamos encurralados quando fugimos de Deus. Vamos nos debater, vamos sublimar, vamos dizer não é comigo, vamos buscar explicações, justificações, racionalizações, vamos tentar nos distrair, mas a verdade é que ninguém pode fugir de Deus, escapar dele ineficaz. Fugir de Deus é se achar encurralado. Em 1962, aconteceu aquela tentativa de fuga da chamada famosa prisão, já agora desativada, de Alcatraz, lá na Califórnia, na Baía de São Francisco. Uma prisão-ilha, águas geladas, com correntes fortes, e de lá ninguém escapava. Houve uma tentativa. 3 prisioneiros, Clarence Anglin, seu irmão John Anglin, e mais um outro prisioneiro, Larry Hankin, bolaram um projeto de fuga daquela ilha.
trabalhavam na oficina, foram tomando materiais e, com jeito, construindo um bote com alguma lona que eles conseguiam roubar e tudo, uma coisa espetacular. Tudo isso foi tão espetacular que virou um filme em 1979, A Fuga Impossível. Você talvez tenha assistido. Grande projeto. E até hoje é um mistério, porque eles chegaram até a base da ilha, desceram lá as rochas com seu pequeno bote que construíram de lona, chegaram até ali. Porém, nunca foram achados. E então fica a dúvida: conseguiram escapar ou morreram em algum momento dessa fuga, naquelas águas gélidas da correnteza, etc. Mas a fama de Alcatraz é que ninguém nunca escapou dali. E a tese que geralmente se bate é que eles não escaparam. Mas aqueles que defendem que eles escaparam, sabe? De Alcatraz ninguém escapou, ou talvez alguém conseguiu escapar, mas de Deus ninguém escapa, toda fuga é ineficaz. Não haverá de escapar. Jonas diz: jogue-me ao mar, e aí Deus não me pega mais, e Deus tem um peixe de boca aberta esperando por ele. Quem foge de Deus acaba encurralado. Acaba encurralado porque a soberania de Deus é invencível. Nesta noite eu quero repassar as verdades desse capítulo que nós já vimos e abordar de um ângulo diferente as mesmas verdades e que elas possam ficar raízes no coração daqueles que aqui estão e daqueles que já estiveram as outras quartas-feiras. Essas verdades aqui. A fuga é ineficaz porque a soberania de Deus é invencível. Nem o mar pode com Deus. Nada, nem Jonas, muito menos Jonas pode com Deus. Deus é soberano, Yahvé, o Deus que nós conhecemos, inclusive agora, no amor, na obra, na pessoa de Jesus Cristo, é invencível. É interessante ver que Jonas disse para os marinheiros: me joguem ao mar, e tudo se resolve. E eles não jogam, eles tentam remar para chegar à praia, ou à encosta, ou ali ao litoral. Tudo indica que eles não estavam muito longe da costa. E tentaram, mas diz que o mar ficou mais agitado. Por que será? Eles talvez pensaram: nós vamos remar um pouquinho mais. E em vez de jogar esse homem no mar, é interessante porque quando eles decidem jogar, era um ato muito sério para eles. Eles clamam a Deus pedindo perdão. Então não foi fácil para eles jogarem Jonas ao mar. Então, antes de jogar, que tal a gente remar? A gente deve conseguir chegar lá na praia. E aí a gente põe esse homem na praia. Em vez de jogar ao mar, ele é o problema, a gente deixa ele na praia e pronto, nós vamos embora. Mas o mar se agita mais, eles não conseguem chegar na praia e dar essa chance de Jonas viver. Por quê? Deus faz o mar se agitar mais. Deus quer encurralar Jonas. Deus quer confrontar Jonas. Ele precisa ficar preso nessa tempestade. Ele precisa entender que ele é um fugitivo, mas uma fuga ineficaz. Ele precisa conhecer minha soberania, reconhecer minha soberania e ser trazido ao ponto que ele precisa ser achado alinhado comigo, com a minha vontade perfeita e santa. A vontade de Deus soberana faz a tempestade agitar ainda mais. Deus traz a tempestade e traz o peixe. Uma obra certamente divina. O livro de Jonas é um livro debatido muito particularmente por essa questão, ainda que essa questão seja menor no livro. Ser engolido por um peixe, depois sair deste peixe. A questão do mar e do peixe é muito importante e entra na história aqui com um peso muito grande, porque na mitologia toda ali daquela região, no Oriente Próximo, a ideia toda é que o mundo foi formado do caos, do mar, e que inclusive havia um monstro lá chamado Leviatã, e a menção deste monstro no livro de Salmos, no livro de Jó, nas Escrituras Sagradas.
E então o deus Baal, um deus pagão, teria derrotado esse Leviatã, etc. E o mar tem tudo a ver com esse caos aí, de onde o mundo veio. Enfim, todas essas figuras do mar e do peixe é muito forte. Os judeus não criam nessa história, eles tinham a revelação de Deus, a história da criação, que nada tinha a ver com essas histórias deles, deste mundo caótico primeiro, do mar e do monstro, etc. Mas Israel conhecia os valores desses mitos e usava o simbolismo deles para expressar as coisas. Mas enfim, Deus coloca este peixe. E o peixe aqui é sempre muito falado, mas a verdade é que tudo aqui é um sinal que vem a nós da ação de Deus. Deus controla o peixe e controla a tempestade, controla o mar. Deus é soberano e mais, Deus é soberano sobre a vida de Jonas. Em tudo isto aqui, mar, peixe, tudo controlado por Deus, muito mais aponta para o que? Deus é soberano na vida de Jonas. E Deus é soberano no propósito dele para Jonas. Eis a questão. Meu irmão, minha irmã, se você é do Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. E o propósito da sua vida também. É verdade que tolamente talvez você aqui e ali procura desalinhar-se com Deus e fugir. Mas a soberania do Senhor é invencível. Você vai ficar encurralado. Você vai ficar preso entre duas paredes. Mais cedo ou mais tarde você há de entender isto. Mas lembramos que tudo isto, a fuga ineficaz, ser fugitivo, empreender uma fuga ineficaz e que a soberania de Deus é invencível. Mas tudo isto é no pacote do fato de que a graça é inescapável. Nós não podemos escapar da graça de Deus. Essa é a questão. Essa é a maravilha aqui no livro de Jonas. E a maravilha que acontece na vida do crente em Cristo Jesus. A graça de Deus, quando ela age, quando ela persegue, ela é inescapável. Deixe-me dizer, desejar, louvado seja Deus. Há o debate todo sobre essa questão do peixe, eu já disse, não é? Nesse livro de Jonas. Há relatos de pessoas que entraram no ventre de um peixe em alguma forma, ou na garganta, na boca de um grande animal marinho, e acabaram saindo. Já li diversos relatos, um que vem lá de 1891 aqui no Atlântico Sul, perto ali das Ilhas Malvinas ou Falklands. Um baleeiro estava ali chamado Estrela do Oriente, e um marinheiro, James Bartley, foi engolido por uma baleia e conseguiu sair de dentro dela vivo, num dado momento, engolido, escapou com vida. Mas a questão não é esta, a questão não é se pode um homem, um ser humano, ir parar no ventre do peixe e sair. Isto tudo é dentro de uma ação sobrenatural de Deus, e não de uma explicação natural. Aquelas coisas que nós sabemos da vida e da história, que só Deus pode realizar, que foge do padrão comum. Podemos começar por onde? Começar pela criação. Como pode Deus trazer tudo à existência? Ele pode. Como pode Deus levantar uma tempestade no mar? Ele pode. Ou o mar é maior do que Deus? Ou o mar está além do controle de Deus? Como pode Deus trazer um animal que pode engolir Jonas? Deus pode. Eu leio o livro de Jonas sempre como uma parábola. Isto é uma história que tem uma grande verdade. Isso que é parábola, uma história onde não são os pontos isolados, alegoricamente, que traz a mensagem, mas uma direção, uma diretriz da história, uma conclusão. Mas pode ser Jonas historicamente, sim. A questão do peixe é indiferente. A verdade é que Deus movimenta na sua graça a operação peixe, por causa da graça dele. Por isso, Deus age de forma miraculosa. E quantos podem testemunhar da sua conversão como algo
que jamais planejaram. Não sei como que eu era assim, e um dia entreguei minha vida a Deus em Cristo. Num dado dia da minha vida, eu virei uma esquina, achando que era mais uma esquina, e de repente, quando eu entrei naquela rua, encontrei algo que eu nunca imaginei que iria encontrar. Deus estava ali para agir na minha vida. O peixe estava ali, a operação da graça de Deus estava ali. Talvez um crente que está fugindo de Deus numa área da sua vida, de repente, há uma ação de Deus que torna tudo impossível. É um peixe que engole e não há como se escapar daquele momento que a graça de Deus que persegue-nos até o ponto quando nós não podemos mais dizer não e podemos apenas dizer sim. A graça inescapável. Para Jonas estava tudo terminado, caindo na água, mas não para Deus. Para Deus ainda estava começando. A graça. Quando Jonas pensa, consegui, a graça de Deus diz, não conseguiu. Não há como você escapar da minha graça. Ela haverá de persegui-lo, meu amor haverá de bater a porta do seu coração até quando você não puder mais dizer não, e terá que dizer sim. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que o amor de Deus nos constrange. Aquele ponto quando finalmente nós não conseguimos fazer mais nada a não ser dizer, ó Deus, aqui estou eu. Foi, chegou um ponto que eu fiquei constrangido. Não consigo mais dizer não para Deus. Não consigo. Estou constrangido. A graça de Deus, o amor de Deus nos constrange. E lá está Jonas nessa hora terrível, num mar agitado, e um peixe então para engoli-lo. A graça inescapável nos alcança na pior das fugas. Você ouviu? A graça de Deus nos alcança na pior das fugas. O fugitivo de Deus acaba encurralado. Porque fugir de Deus é algo ineficaz. Deus é soberano e porque a sua graça é inescapável, mesmo na pior das fugas. Mesmo no caminho de morte, a graça de Deus ainda é inescapável. Jonas, poderíamos dizer, está a minutos da sua morte. Está a minutos da sua morte. Mas não, porque a graça de Deus está ali. E tem algo ainda que Deus quer fazer com Jonas e por Jonas. Fugitivo encurralado. Haverá de ser. Toda fuga de Deus. Escute-me aqui, você que está fugindo. Fugir de Deus é um escapar ineficaz. Não vai fluir, não vai chegar a bom termo, não vai ter sucesso. Porque Deus é soberano, é invencível. Não há como vencê-lo. Invencível. Por quê? Porque a graça dele, a vontade maravilhosa dele, o perdão dele, você está em fuga, está no caminho pior, Jonas está desalinhado com Deus, situação terrível. A graça de Deus não abandona, vai atrás, até que a obra de Deus seja feita nessa vida. É assim que Deus faz, é assim que Ele age. Alguém aqui fugindo de Deus, algo que Deus fala, pede a você, você está fugindo, ouça a voz de Deus, não seja um fugitivo encurralado. É bem interessante que Jesus vai usar a experiência de Jonas para falar aos fariseus e mestres da lei, aquela turma entendida que se opunha a Jesus, aquele povo aqueles líderes, aquela liderança acadêmica, religiosa, que conhecia bem o Velho Testamento e criava problemas para Jesus. Em Mateus 12, nós temos o texto que diz assim, escute a minha leitura do Evangelho de Mateus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Tinham visto muitos.
Agora eles chegam com esse pedido caprichoso. Um sinal para nós, que nós queremos ver. Aqueles outros vamos descartar. Como se Jesus fosse um showman, fosse um desses, entre aspas, pregadores do faz e arrebenta para show, para audiência de televisão. Jesus tem uma mensagem, o Evangelho, tudo é feito numa coerência dessa obra, esse testemunho, e não para show e caprichos humanos, não para simplesmente juntar multidões. Mas nós queremos, diz eles, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera. Jesus já não responde muito bem para eles. Uma geração perversa e adúltera. E adúltera aqui no sentido espiritual é uma forma figurada muito usada na Bíblia. Isto é, que além de comungar com Deus, comunga com outras coisas no lugar de Deus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, exclama Jesus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, diz Jesus, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho do Homem, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí Jesus continua, falando ao povo ali, falando a esses homens que o interrogavam. Diz ele, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. E eles não se arrependem. Vêm interpelar Jesus, vêm desafiar Jesus com demonstração de milagres. Há muito o que dizer sobre esse uso de Jesus, de Jonas. Mas o que Jesus faz é que em Jonas há um sinal que é comum a ele também, um sinal que é comum a Jonas e a Jesus. Jonas passa pela experiência de morte. Ele não morre, mas é uma experiência de morte. Porque mais à frente, quando ele está lá naquele ventre do peixe, ele faz uma longa oração no capítulo 2, e ele começa dizendo, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste meu clamor. Jonas estava à beira da morte. Jonas estava morto praticamente, do ponto de vista humano e prático, se não fosse a ação de Deus, para tirá-lo de lá. Então, Jonas e Jesus Cristo têm essa identificação. Jesus faz este uso alegórico. Mas os dois passaram por um livramento. Jonas não perece dentro do peixe. Jesus não permanece no túmulo. Ressuscita ao 3º dia. Então aí está Jesus falando do sinal de Jonas em relação à pessoa dele, como uma alegoria da pessoa e da obra de Jesus. Mas, mais ainda, Jonas não esteve apenas do peixe. Jonas também pregou a mensagem de confrontação para o arrependimento aos ninivitas. E essa é a questão de Jesus, a mensagem dele. Jesus não está aí apenas para fazer milagres por milagres. E é entendido inclusive que Jonas chega pregando em Nínive, com o povo ali tendo uma ideia do que ele passou, do livramento que ele experimentou, chamado ao arrependimento. Aí veja essa busca, esse agir de Deus. Em Cristo, a morte e ressurreição. Cristo passa pela morte que seria destinada a nós. Jonas merecia ter morrido naquele mar. Ele é um fugitivo de Deus. Jesus foi ao mar e morreu a nossa morte. A morte nossa de fugitivos. Mas não como Jonas, que pereceria pelo seu próprio erro. Jesus tomou nossa culpa, nossa morte no mar, em nosso lugar, sem ele ser um fugitivo. Mas ele ressuscita também por nós ali,
para que eu e você possamos sair do estado de morte e perecer e conhecermos a vida eterna, a vida com Deus agora e para todos sempre. Este é o sinal que Jesus dá àquela geração. Vocês querem um sinal? Aí está o sinal. A minha vida, a minha obra em morte e ressurreição. E então a pregação e anunciar disto que estamos fazendo nesta noite aqui, tem sido feito através dos séculos, está sendo feito hoje à volta do mundo. A questão é se o fugitivo ouve a graça de Deus do anunciar a obra dele em Cristo, em morte e ressurreição, e responde a esta graça. Você tem ouvido a voz de Deus, a voz do amor, da graça dele em Cristo? Qual é a sua resposta? É hora de acertar tudo com Deus, não é verdade? Não é verdade? Chega de ser um fugitivo encurralado, uma fuga que não vai vencer, não vai acontecer nunca, soberania de Deus, com a qual não podemos fazer face, maior do que nós, e a graça que não desiste de nós. Somos encurralados na nossa fuga, mas Deus em Cristo nos chama, porque Ele já pagou por todas as fugas, para que pudesse experimentar a libertação delas e a vida com Deus. Quando eu tinha meus 9 anos de idade, morava numa cidade interior, não muito longe de Campinas, e naqueles dias brincávamos com muita liberdade na rua, e na casa do outro lado da rua, de frente para a minha, haviam 2 garotos um pouco mais velhos do que eu, já mais na adolescência, e eram 2 irmãos que tinham sido adotados pelos tios. Moravam então com os tios, que não tinham filhos biológicos, mas tinham adotado os 2 sobrinhos. Já há algum tempo, já há alguns anos. Enfim, lá estavam os 2. O Abel era obediente, era um bom filho e um bom menino. O outro, Arnaldo, era o chamado da pá virada. E de vez em quando ele entrava em encrencas grandes com o seu pai adotivo. E Arnaldo tinha o costume de fugir. Fugia. Vira e mexe, nos ajudar para brincar. O Arnaldo fugiu. Outra vez. Lá ia ele com seus 13 para 14 anos, para fora de casa, à noite, quando ninguém estava vendo, em algum momento assim. A família gostava de procurar. Cadê o Arnaldo? Viu o Arnaldo? Cadê o Arnaldo? Arnaldo? Fugiu de novo. Aí o Arnaldo sumia, a cidade não era muito grande, sumia por uns 2 dias, dormia em algum canto, em alguma construção. Depois de uns 2, 3 dias de fuga, o Arnaldo começava a ter algumas atitudes de se entregar. Me lembro de uma das vezes, nós estávamos jogando bola, o Arnaldo tinha fugido mais uma vez, e foi o comentário ali, mas então vamos para o jogar bola, esquece o Arnaldo, vamos jogar bola. E daqui um pouco a bola vai para uma esquina um pouco mais à frente, e lá na esquina, quem estava lá? O Arnaldo, chegando mais perto da casa. Ele queria ser achado. E aí então a garotada já corria para casa lá, ei, o Arnaldo está na esquina, o Arnaldo voltou. O Arnaldo fugia, e depois de um dia ele percebia que a casa era melhor. A casa era melhor. Meu irmão, minha irmã, é hora de voltar, caminhar com Deus, alinhar-se com Deus, é melhor do que um espírito em fuga e perturbado, sem a paz de estar tudo em ordem com Deus. É hora de voltar para a vontade de Deus. Chega de fugir. Essa é uma fuga encurralada. Ser encurralado pela soberana graça de Deus é ser resgatado. Não é ser condenado. Não é como o senhor fugitivo, ladrão Arturo Corona, encurralado, foi preso para ser levado à cadeia. Ser encurralado pela soberana graça de Deus é ser resgatado pela graça e soberania dele. Louvado seja Deus pela sua graça.
Vamos orar.